Fala, rapaziada, boa tarde pra você que tá chegando comigo, amigos do canal Gol TV, tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Eu sou o Jornalista Stelma, eu tô chegando nessa tarde com o mundo de informações pra deixar você super bem informado. Então você que tá chegando comigo, por gentileza, deixa o seu like, inscreva-se, que é muito importante pra gente, é importante demais pro nosso crescimento, tá? A gente tá falando muito sobre o mercado da bola, e o mercado da bola do Bahia continua pulsando, mesmo com poucas entradas, né? Mas tá tendo muita saída, e 3 jogadores estão se despedindo do Bahia, que pode render milhões de reais na conta do tricolor. Isso e muito mais nesse vídeo, pedindo pra você mais uma vez, deixa o like, inscreva-se, dá uma hypada no vídeo, pra que nós possamos crescer cada vez mais, deixa a sua opinião nos nossos comentários, torne-se membro aqui do canal se você tem uma empresa, se você tem um produto que quer que a gente divulgue aqui pra você, é só entrar em contato com a gente no goltvbr@gmail.com, que a gente anuncia aqui, tá bom, meus amigos? Pra vocês, o seu produto e a sua empresa. Dito isto, vamos às informações de hoje. Meus amigos, olha só, a parada é o seguinte, antes de qualquer coisa, da gente adentrar efetivamente no mercado da bola, né, o Bahia vai enfrentar a equipe do Vasco da Gama, teve um último treino pra definir quem vai pro jogo, tá? E tem aí uma provável escalação com força máxima, com Ronaldo, Gilberto, David Duarte, Ramos Mingue e Juba, Azevedo, Jean Lucas e Everton Ribeiro, Ademir, Eric Pulga e William José, então na cabeça do Rogério Ceni, essa é a força máxima, esse é o melhor Bahia pra poder enfrentar a equipe do Vasco da Gama, e na minha concepção deixando muito claro que na cabeça dele, nesse momento, o Caio Alexandre perdeu a titularidade pro Nicolás Azevedo, tá? Se é justo ou não é outros 500, eu acho que esse é o menor dos problemas, eu acho que já o Jean Lucas vai perder essa vaga, o Gilberto vai perder essa vaga, enfim, o Ademir e o Eric Pulga, se não melhorar, vai perder a vaga pro Sanabria também, pro próprio Kiko Oliveira, enfim, meus amigos, e o William José continua sendo titular, o Everaldo vai ficar no banco de reservas e o Del foi expulso, né, então não vai poder entrar nesse jogo, tá bom? Mas antes de qualquer coisa, né, eu quero falar sobre o mercado da bola, cara. Não é só chegadas, contratações mirabolantes que faz com que o mercado da bola seja satisfatório, e no caso do Bahia, o mercado da bola também está sendo um mercado de livramento. 3 jogadores estão prestes a deixar o Bahia, podendo render aí, além da economia salarial, podendo render o Bahia nada mais, nada menos, meus amigos, do que mais de 16, 17, 18 milhões de reais. Só para você ter uma ideia, se for abater aí mais ou menos o valor que foi pago no Alejo Veliz, né? Enfim, já é alguma coisa. Você compra o Veliz, que é um jogador que vai ajudar, um centroavante, você se desfaz aí de alguns atletas que não estão ajudando, que estão encostados ali no elenco. Eu vou trazer essas 3 informações pra vocês, tá bom? A primeira informação que eu vou trazer aqui pra vocês é sobre Matheus Bahia. É inacreditável, né, que o Matheus Bahia, ele é um jogador que pro Rogério Ceni não serve, mas serviu pro Ceará, outros clubes tinham interesse nele, agora o Internacional tem interesse e vai assinar em definitivo por 2 temporadas, tá? Os clubes, inclusive Bahia e Internacional, estão finalizando os últimos detalhes do acordo, que deve girar em torno aí de 1 milhão de euros, cerca de 6 milhões de reais pelo Matheus Bahia, tá? Ele disputou as últimas 3 temporadas da Série A do Campeonato Brasileiro, nos últimos 2 anos estava emprestado ao Ceará, que não manteve o jogador após o rebaixamento. Após passar pelas categorias de base do Palmeiras e Atlético Paranaense, Matheus Bahia finalizou o período de formação do tricolor até chegar ao profissional. Pela equipe baiana ele tem 4 gols e 8 assistências e tem jogo pra caramba. 117 jogos pelo esquadrão tem o Matheus Bahia, que vai se transferir pro Internacional de Porto Alegre e o Bahia vai colocar no bolso aí 6 milhões de reais, aliás, 1 milhão de euros, né? Quase 6 milhões aí de reais, quase 7 milhões de reais. Então, mais uma saída, Matheus Bahia deixando a equipe tricolor. Outra saída, né, que já era para ter acontecido constantemente, e particularmente eu não entendi o porquê que o Rogério Ceni fez tanta questão da permanência dele, é do Rezende, que mais uma vez, num jogo, né, foi atabalhoado. Com todo respeito ao Rezende, não vou faltar respeito com o jogador, mas o Bahia pra mim tá aqui, o Rezende tá aqui, o Rezende foi muito útil aí pro Bahia, tem que ser grato a isso, né, ao longo dos últimos anos, mas esse novo Bahia não cabe pra mim mais atletas como o Rezende, essa é a minha concepção, essa é a minha opinião, quase que ele foi pro Fortaleza, o Rogério Ceni preferiu manter o jogador, mas agora definitivamente, após completar 100 jogos, ele deixa o Bahia, tá, meus amigos? O Bahia acertou a transferência do volante Rezende para o Qingdao West, caraca, ó, Qingdao West da China. Ele tá no tricolor desde 2022, ele viaja para fazer exames e assinar em definitivo com o clube. O acordo aí pela transferência foi fechado em 1 milhão de euros. Então, entra mais uma vez 6 milhões de reais entre o valor fixo e bonificação. Então, só nessa brincadeira aí, meus amigos, é 12 milhões de reais. 12 milhões, 2 de euros, né? E 12 milhões aí de reais. Se pagou 9 no Alejo Veliz, se for bater agora aí, são 7. Né, são 7 milhões. O Bahia não pretende fazer reposição da saída do volante de 31 anos, até porque a chegada do Luiz Gustavo em 25 foi pensada
uma possível transferência do próprio Rezende, que também atua na zaga e chegou a ser alvo aí, como eu disse anteriormente, do Fortaleza na temporada passada, tá? Ele é um jogador com mais tempo de clube, chegou no Bahia em 2022, ano em que foi titular do Tricolor na campanha do acesso, é por isso que eu falo, tem que ser grato a ele. Tem que ser grato, ele ajudou nos momentos mais difíceis. Ao todo, ele jogou 160 partidas pelo clube com 9 gols marcados. O último jogo do Rezende foi no último domingo, quando o Tricolor usou um time alternativo e empatou em 1-1 com a Juazeirense. Como eu disse anteriormente, ele acabou cometendo uma penalidade boba, enfim. E o gol da Juazeirense saiu por um pênalti cometido pelo Rezende. Ele também ficou muito marcado por erros no Bavi, né? Você errar aí no Bavi, meus amigos, para você apagar isso aí, só outros 3, 4, 5 Bavis, né? Isso não aconteceu aí com o Rezende. E continuando falando de saída, Kaique, que tem passagem, né, pelo Manchester City, vai deixar a equipe do Bahia rumo ao Internacional de Porto Alegre. O time gaúcho está perto aí de definir o ponta e aumentar as alternativas de Paulo Pezzolano. A direção está negociando, está muito próximo aí de fechar esse negócio aí com o Bahia. Os clubes estão alinhando detalhes, né, da transferência, mas a tendência é que seja um empréstimo até o fim do ano. Quase que ele foi pro Corinthians. O Corinthians descobriu que o Kaique era do Bahia, descobriu que o Bahia tirou uma das maiores promessas dos últimos anos aí do Corinthians e descobriu, quase fechando aí com o Kaique, de que o empresário do Kaique é o mesmo do Cauê Furquim. E aí de birra, não vamos mais negociar, não vamos mais negociar. Então ele deve chegar lá no Internacional com empréstimo até o final de 2026, e o Internacional vai ter a opção de compra, né, ao término desse período. O vínculo com o atacante tricolor é válido até 2029, então ele tem contrato com o Bahia até 2029. Ao longo do empréstimo, o Clube Gaúcho irá arcar, né, integralmente, isso é muito importante, com os salários do jogador, que tá quase girando aí a 450 a 500 mil reais por mês, tá? Então, o Kaique, mais uma saída do tricolor baiano. À espera dessa finalização, o Kaique já realizou exames médicos, o atacante passou por uma lesão aí no joelho esquerdo em 23, à época estava emprestado pelo Manchester City ao Bahia, os ingleses compraram por 10 milhões de euros do Fluminense, o tricolor adquiriu em junho do ano passado, tá? Apesar da saída, o Bahia não pretende também contratar um novo jogador para reposição, o Rogério Ceni para a posição tem Ademir, Sanabria, Kiko Oliveira, Pulga, Cauê, pro setor, então nitidamente ele ficou no final da fila, né? E além dele, né? Além de Juan, né? Que tá no departamento médico. Em 2026, o Kaique disputou apenas uma das 9 partidas da equipe, tá bom? E lá no Internacional, ele vai disputar a posição com o Vitinho, que foi especulado, não teve nada de Vitinho e Internacional, tá, meus amigos? Com Carboneiro, com Alex, Bruno Tabata, João Vitor e também Gustavo Prado. Ele sai do Bahia porque no Bahia a disputa tava muito forte, né? Mas ele vai pro Internacional, aonde a disputa também vai ser extremamente pesada. Muitas saídas, o Bahia tá economizando grana e a gente espera que essas saídas em algum momento possam culminar com boas chegadas no tricolor baiano. Admito, o mercado de transferências do Bahia tá meio escasso de grandes contratações, quase que não sai, grandes contratações, mas tá formando um time jovem, um time forte, que tá mostrando que tem boas valências e boas apostas, mas repito, precisa ainda de bons jogadores, precisa de jogadores de qualidade para tirar essa responsabilidade, esse peso da responsabilidade que tá todo ele em cima do Everton Ribeiro, tá bom? Deixa o like, inscreva-se que é muito importante pra gente, é importante demais pro nosso crescimento. Se você tem uma empresa, se você tem um produto e quer que a gente divulgue aqui, entre em contato com a gente no goaltvbr@gmail.com e a gente faz um negócio muito especial, a gente divulga o seu produto e a sua empresa aqui na Gol TV. Se você quiser ajudar o canal, seja membro aqui da Gol, que você ajuda demais a gente. Vamos sortear uma camisa do Bahia em breve. Aliás, uma camisa do Bahia não, uma camisa oficial, né, em breve aqui no nosso canal. Se você torcer pro Bahia, vai chegar uma do Bahia. Se você torcer pra outro time, vai chegar também de outro time. Deixa o like, inscreva-se, vem com a gente aqui a Gol TV. Abraço pra você. Ó. E se você quer ganhar dinheiro com internet, como eu disse aqui no início desse vídeo, clica no link que tá na descrição. Enquanto você tá passando vídeo, short, cara, tem gente ganhando dinheiro, ganhe dinheiro. Você também usando aqui a internet, tá bom? Forte abraço pra todo mundo. Eu sou o Jonas Stelma, esse é a Gol TV. Forte abraço, saudações, tamo junto. Valeu!